do mesmo tema, o Congresso Nacional promulga hoje o texto final da revisão dos tributos nacionais. Entre os deputados paranaenses, apenas 4 votaram contra a proposta. A solenidade em Brasília está marcada para as 3 da tarde e deve contar com a presença de diversas autoridades. Além de Lula e de ministros do governo, também devem marcar presença o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Durante a sessão especial, será promulgada a proposta de emenda à Constituição que instituiu a reforma tributária. A discussão sobre o tema vem sendo feita há mais de 30 anos e agora será dado o passo inicial para a alteração. A ideia central é simplificar o pagamento de tributos por meio da unificação da cobrança. Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a extinção de 5 tributos: o IPI, o PIS e o COFINS, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Eles seriam substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, os IVAs. Um deles, seria gerenciado pela União, o CBS, e outra com uma gestão compartilhada entre estados e municípios, o IBS, além de um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O advogado tributarista Carlos Gasperin ressalta que o processo de transição entre o atual sistema tributário e o novo será longo e complexo. Não há dúvidas que a reforma tributária promulgada pelo Congresso representa um marco histórico no nosso cenário político-econômico, porque põe fim a um sistema de tributação vigente há mais de 60 anos e revoluciona a sistemática de tributação do consumo, trazendo um ideal de simplificação, de neutralidade desses tributos que tendem a trazer uma clareza e prometem deixar a economia brasileira mais competitiva. Digo promessa porque a reforma traz uma série de ideais que precisam ser regulamentados e concretizados por meio de leis complementares e leis ordinárias que regulamentarão mais de 70 pontos trazidos em abstrato pela reforma. É de se pontuar que será uma transição longa, dura e complexa de um sistema para o outro. Se joga um sistema de mais de 60 anos no lixo, vira-se a página e começa um outro. Ao longo desses primeiros 10 anos, os 2 sistemas conviverão, as empresas pagarão 2 tributos, pagarão os tributos novos e os tributos antigos, que serão substituídos gradativamente pelos novos, e após, em 2033, se inicia a sistemática nova a pleno vapor, havendo ainda resquícios e contenciosos dos sistemas anteriores, mas, de fato, a reforma altera profundamente como se paga, como se recolhe e como se administra os tributos sobre o consumo. O economista e professor de economia da PUC Paraná, Lucas Desordi, acredita que a simplificação da cobrança de tributos é um avanço para o país. É importante deixar bem claro que grande parte dos países desenvolvidos adotam a lógica do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, e tributam no destino final, ou seja, no consumo. Então, a inclusão do IBS e do CBS, que são estruturas de IVA, tanto do ente federal e dos entes municipais e estaduais, eles refletem esse avanço no sistema tributário. E lógico, em uma simplificação no que se diz respeito ao conjunto que a gente tem atual de impostos, tipo ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, de uma maneira geral, eu entendo que é um avanço, assim, sem sombra de dúvidas, um avanço no médio e longo prazo para o nosso sistema tributário brasileiro, principalmente tudo isso é imposto sobre serviços e produtos, ou seja, sobre a capacidade produtiva. Então isso tende a gerar maior capacidade de crescimento da economia brasileira, sem sombra de dúvidas. O economista Cláudio Shimoyama compartilha da mesma opinião. Ele ressalta que a reforma deve estimular o crescimento econômico do país. Uma coisa é certa, atualmente a carga tributária no Brasil, acima de 30%, é considerada uma das mais altas do planeta. Mas o que a gente espera com essa reforma tributária? O que o Brasil espera? Que essa mudança traga crescimento da economia, redução dos custos nas empresas, maior atração de investimento ao país, não é? E também a geração de emprego e renda. Vamos aguardar para a gente entender melhor isso. O
texto final da reforma tributária foi votado no plenário da Câmara na semana passada. Foram 365 votos favoráveis e 118 contrários na discussão em segundo turno. E entre os 30 deputados aqui do Paraná, 22 votaram favoravelmente à mudança do sistema tributário nacional. Apenas 4 se manifestaram contra: Dilceu Esperafico, do PP, Sargento Faur, do PSD, Felipe Barros, do PL e Nelson Padovani, do União Brasil. Outros 4 parlamentares não votaram: Pedro Lupion e Tião Medeiros, do Progressistas, Vermelho, do PL e Giacobo, do PL também. Então vamos lá. A reforma tributária está longe de ser a ideal, longe. Mas foi a possível de ser aprovada pelo Congresso Nacional. E por que isso? Porque há um conjunto de lobbies, de interesses defendidos por grupos específicos e também de interesses do próprio governo. A reforma vai simplificar, em algum grau, a cobrança de impostos no Brasil. Isso é importantíssimo, porque nós temos um sistema maluco, né? Chama-se aí por aí de manicômio tributário, e isso terá alguma solução, mas a carga tributária, esta não vai cair. E quem está dizendo isso é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que o IVA brasileiro pode ser um dos maiores do mundo, chegando aí a 28%. Essa é uma previsão do Instituto IPEA. Então, nós temos que cuidar agora para ver como essas leis complementares que vêm a partir de agora vão começar a regular de fato essas alíquotas. A reforma tributária foi positiva, porque ela vai simplificar, mas há cheques em branco assinados. E é deles que nós temos que cuidar a partir de agora, Pedroso. E tem que cuidar com lupa. Tá? Existem pelo menos 71 pontos que devem ser regulamentados pelo governo e pelo Congresso. E a turma do lobby, que você citou, que atuou pesado nessa reforma tributária, enquanto emenda constitucional, eles já estão ali a todo vapor para cuidar dessa regulamentação. E por que eu falo isso? Você tem uma série de setores que serão ali definidos por um tratamento diferenciado da alíquota. Você tem lá produtos da cesta básica. Mas o que cabe dentro da cesta básica? Uma série de coisas são possíveis. Você tem ali incentivo a produtos agrícolas. Vão entrar os defensivos, máquinas agrícolas serão incluídas. Enfim, você tem uma série de pontos para esclarecer. Eu já brinquei aqui, né? Falavam da questão de suco de fruta. Vamos discutir se o ketchup é suco de fruta ou é molho. Então você tem uma série de pontos e a briga ali para convencer os parlamentares que o seu setor merece ter esse tratamento diferenciado vai ser muito pesado e muitos parlamentares vão receber agrados e afagos para que isso aconteça. E qual que é o perigo? O perigo é, de fato, que daí a alíquota para todos nós, humanos normais, seja muito alta. Estão discutindo ali, gente que trabalha com a projeção de 28, 28,5, uma casa, né, de avaliação econômica ali que eu conversei da Faria Lima, tem trabalhado, Marque, até com 33%, já prevendo uma quantidade desses penduricalhos e esses ajeitamentos, né, se a gente pode dizer assim, dos lobbies ali em Brasília. Então a reforma tributária, que já começou longe do ideal, dependendo do caminho que ela venha assumir, ela pode, de fato, ser pior do que a encomenda, e as pessoas que trabalham no setor de serviços, sim, podem ser os maiores prejudicados, e a classe média junto nesse bolo todo. E é importante falar que os outros impostos continuam, tá? IPTU, IPVA, pode preparar o bolso que eles vão seguir firmes e fortes. Janeiro está chegando aí. 7h25 agora, vamos mudar a pauta. O ministro dos Transportes contesta declarações de